Você já sentiu como se o seu corpo não acompanhasse a sua mente? Você dorme 8 horas por dia e mesmo assim você acorda cansada, você acorda desmotivada, você vive exausta mesmo sem ter feito nada. Você acorda já com aquela sensação de que quer que o dia acabe o mais rápido possível, porque você simplesmente quer deitar na sua cama e dormir. E essa sensação de cansaço constante tem motivos e nem sempre tem a ver com o seu sono. Tem outros fatores que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre eles e como a gente pode melhorar, pelo menos um pouquinho, para a gente não ter esse cansaço excessivo todos os dias, para a gente conseguir correr atrás dos nossos objetivos, seguir a nossa rotina com mais tranquilidade e disposição também. Oi, mulheres virtuosas, como vocês estão? Eu espero que muito bem. O vídeo de hoje foi baseado na minha vivência, do que eu estou sentindo, do que eu estou passando, e tá sendo momentos assim muito difíceis por conta desse cansaço excessivo, sem motivo algum aparente. Tá tudo bem com a minha saúde, tô dormindo 8 horas por dia, até mais. Porque quanto mais você dorme, mais sono você sente, né? Então, eu tenho dormido bem. E aí eu fiquei me questionando o que será que tá acontecendo comigo. E eu parei para analisar toda a minha vida, toda a minha rotina. E foi aí que surgiu alguns questionamentos e algumas respostas para esses questionamentos que eu vou compartilhar no vídeo de hoje com vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem e bora lá começar esse vídeo. Então, a primeira coisa que eu prestei atenção e percebi é que o meu cansaço não é físico, e sim mental. Às vezes a gente acha que esse cansaço é por conta da gente fazer muitas coisas no dia, esse peso mesmo da rotina e tudo mais, mas na verdade não. É informação demais na nossa cabeça. Essa sobrecarga emocional, é a pressão para você dar conta de tudo ali no seu dia. Essas 1000 tarefas que a gente tenta equilibrar ali no dia a dia, isso pesa a nossa mente, isso cansa, isso deixa a gente exausto. Por quê? Porque o seu cérebro tá tentando trabalhar em excesso também. Ele tá tentando lembrar tudo que você precisa fazer. Então, os compromissos que você tem, ele tá tentando também gerenciar suas expectativas, tomar decisões. Você se cobra demais, então ele também tem que funcionar porque você tá se cobrando muito. E isso tudo cansa. Então, por conta da sua mente estar cansada, isso afeta diretamente seu corpo. Então, que aí começa a surgir as dores, o cansaço excessivo, o sono excessivo, a fome excessiva, ou então a falta de fome, falta de foco, o humor fica ali variando o tempo todo. E como a gente pode solucionar isso? A gente despejar tudo o que tá na nossa mente e deposita num papel. É muito simples de resolver, vocês percebem isso? Esse excesso de preocupação, basta você pegar um caderno, um papel e depositar tudo o que você tá pensando, todos os seus pensamentos, compromissos, tudo o que você precisa fazer. E isso a gente chama de cérebro externo. Então a gente tira o que tá aqui dentro, coloca aqui fora, para a gente conseguir se organizar e não ter esse cansaço excessivo todos os dias, essa preocupação excessiva todos os dias. E fazendo isso, você consegue praticar o descanso ativo, ficar longe das redes sociais, fazer uma meditação, fazer uma caminhada, um exercício físico para descansar a sua mente, porque o silêncio e o vazio também são formas de descanso. Outra coisa que eu percebi é que a minha alimentação está me esgotando. Sim, gente, a alimentação tem esse poder. É ela que te dá energia, ela que te dá disposição, mas também é ela que pode te prejudicar, te deixar com sono, cansada, porque muitos alimentos sugam a sua energia. Muito doce, muito excesso de doce, de carboidratos, tomar café fora de um horário que você já está acostumado, porque isso gera pico muito brusco de energia e depois ela cai muito rápido. E quando isso cai muito rápido, é aí que você fica cansada. Você já tomou um cafezinho pós-almoço para te dar energia e mesmo assim você ficou cansada? É exatamente por isso, porque você teve um pico muito alto de energia e depois você diminuiu. Porém, muitas mulheres também têm insuficiência, né, de vitaminas. Então é sempre bom a gente fazer periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, exames para ver como que tá funcionando as nossas vitaminas. Às vezes também pode ser falta de proteína, de magnésio, de B12. Então a solução para isso é você melhorar a sua alimentação, mas principalmente você começar o seu dia se alimentando muito bem mesmo. Então come proteína, come ovo, faça uma refeição que te sustente de verdade. Então evite esse jejum prolongado
se você tá se sentindo muito cansada, porque isso só vai piorar ainda mais a sua situação. Então comecem a se alimentar melhor, reduzam o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos, o excesso de cafezinho também, porque tudo isso influencia demais a nossa saúde, a nossa disposição. Eu, por exemplo, se eu exagero no doce, ó como que fica a minha pele. Toda cheia de espinha. E eu ataco principalmente quando eu tô na TPM. É uma desculpa que eu coloco ali? É uma desculpa, mas eu consigo me controlar, porque é eu que controlo a minha mente. Então, se eu falo e me dou a liberdade de falar, não, como eu estou de TPM, eu mereço um docinho, eu vou comer um doce. Porque eu dei liberdade pra minha mente levar isso como uma realidade. Então, eu consumo açúcar. Mas se eu falar, não, eu não vou consumir, eu consigo me controlar. E isso facilita muito para nossa energia voltar. Você está desidratada e não sabe. Se você sente muita dor de cabeça, fadiga, cansaço, falta de foco, isso provavelmente é falta de água, de beber água, de se hidratar, porque senão isso vai comprometer a sua produtividade. E como a gente pode melhorar isso? É muito simples, é você andar com uma garrafa de água todos os dias do seu lado. Uma garrafa ali de 1 litro, mais ou menos, de 2 litros, 1,5 litro, né? É muito difícil encontrar de 2, mas se você conseguir, melhor ainda, porque aí você fica ali tomando todos os dias, o tempo inteiro. E uma outra dica é, criem o hábito de tomar água assim que você acordar. Assim que você levantar da cama, você já toma um copo, pelo menos de 500 ml de água. Isso faz muito bem para funcionar o teu organismo e já acordar com energia. Você dorme, mas você não descansa. Dormir e descansar são coisas completamente diferentes. E por que eu tô falando isso? Porque se você dorme com o celular do lado, ou então você dorme apenas mexendo no celular até chegar ao sono, você realmente vai acordar cansada. Porque o estímulo das redes sociais, ali do seu celular, à noite, prejudica demais o seu sono. E aí te causa insônia, te causa cansaço, te causa falta de foco. Por quê? Por mais que as redes sociais ali, você ficar rolando um Reels, um TikTok, e te der sono, sua mente vai continuar ativa. E aí você dorme preocupada, você dorme ansiosa, com aquele excesso de luz no seu olho. Seu sono vai se tornar superficial. Por isso eu sempre comento com vocês da higiene do sono, o quanto ela é importante. Tem um vídeo aqui no canal, então depois de assistir esse vídeo, vai lá conferir, porque é extremamente importante você criar esses pequenos rituais noturnos para você conseguir descansar e não apenas dormir, fechar o olho e dormir. Você vai descansar, você vai acordar uma pessoa renovada e vocês vão ver, depois vocês voltam aqui e me contam o que vocês se sentiram, como vocês se sentiram, né? Então tentem pelo menos 1 hora antes de dormir desligar o celular, não ficar ali mexendo nas redes sociais, evitar excesso de luz, toma um banho relaxante já para o seu cérebro entender que já tá na hora ali de dormir. Fecha todas as janelas, faça uma leitura noturna, ou então escute uma musiquinha, um lo-fi mais levinho. E, se possível, durma e acorde no mesmo horário para regular o seu relógio biológico. Você vive rodeada de estímulos e nunca se dá 1 minuto de descanso. A gente vive tão conectado nos tempos atuais que qualquer coisinha distrai a gente e a gente sempre tá ali muito ativo, principalmente no celular. Então chega uma notificação, a gente já pega. E sempre pessoas falando, conversando com a gente, conteúdos excessivos ali nas redes sociais. E isso esgota a nossa mente. É como se o nosso cérebro tivesse ligado o tempo inteiro, só que ele também precisa de descanso. Ele precisa de descanso para que no dia seguinte ele consiga funcionar da melhor forma possível para você. Porque mesmo no tempo livre, o tempo que você tem realmente para descansar, você sempre tá rolando feed, você tá ouvindo música, você tá consumindo conteúdo. Então programem um momento de silêncio, nem que seja por 10 minutos todos os dias. Isso vai te fazer muito bem, sabe? Ficar em silêncio. Só você apreciando a paisagem, escutando o som dos passarinhos, qualquer coisa menos estimulando muito o seu cérebro. É muito importante a gente aprender a ficar sozinha com os nossos próprios pensamentos. Isso renova a gente. Você não se move ou se move do jeito errado. A falta de exercício, de movimento, faz o nosso corpo ficar cansado, lento, pesado, sem vitalidade. Porém, o contrário também pode acontecer, tá? O excesso de exercício
pode ter esse efeito rebote. Um excesso de exercício sem prazer pode gerar exaustão. Por isso, o ideal é você encontrar ali um equilíbrio entre fazer exercício e descanso. Então, a solução é você se mexer todos os dias, independente do que você faça. Pode ser uma dança, pode ser um alongamento, pode ser uma yoga, uma caminhada, enfim. Apenas 10 minutos para você movimentar o seu corpo, porque isso já ativa a sua energia e melhora a sua disposição. Falta de alegria e de propósito. Você tá sentindo que você tá vivendo no piloto automático? Você está só cumprindo a sua rotina, só seguindo a sua vida, sem saber o motivo pelo qual você tá fazendo aquilo. Você não tem mais um motivo pra tá fazendo aquilo. Você tá fazendo apenas pra sobreviver, pra você ganhar o seu dinheiro e sobreviver. E você não tá mais conseguindo encontrar pequenos momentos de prazer no seu dia a dia. E isso faz com que o seu emocional vai se apagando. Por isso é muito importante a gente criar um momento nosso, todos os dias, pra fazer algo que a gente goste. Eu até gravei pra vocês um vídeo de hobby. Hoje em dia a gente não tem hobby, mas quando a gente era criança, olha o tanto de coisa legal que a gente fazia. A gente pintava, a gente desenhava, a gente fazia colagem. A gente usava muito a criatividade, a gente fazia coisas muito manuais. E isso fazia muito bem pra gente. Essas pequenas alegrias, elas recarregam a gente profundamente. Esses foram alguns pontos que eu identifiquei na minha vida e eu tomei a decisão de mudar, porque isso estava me deixando já extremamente cansada, desmotivada, sem sentido, sabe? Minha vida tava já sem sentido, eu não tava entendendo o que eu tava fazendo, eu não tinha um propósito. Por isso que eu sempre gosto de fazer um vision board, tanto no começo do ano quanto no meio do ano, para renovar as minhas esperanças, renovar os meus objetivos, me dar motivação a mais e conseguir realizar aquilo que eu sempre quis, mas com energia, com disposição e não com esse cansaço excessivo, com a minha mente perturbada. Isso só me prejudica ainda mais e me afasta dos meus objetivos. É isso, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!